Olá, seja muito bem-vindo a esta live, onde para as pessoas, professores que querem viver exclusivamente do yoga, ou que já vivem, mas querem ganhar um pouco melhor, ou os que já estão ganhando bem, mas querem continuar assim. Hoje, o episódio de hoje, todo professor deveria saber disso, que é os comportamentos a serem evitados dentro de sala de aula, tanto em relação ao yoga, ética e filosofia, tanto em questão de precauções para evitar a perda de alunos. Então, eu estou aqui com 3 equipamentos, aqui do lado o meu computador, que tem o mapa mental, aqui que vai para o YouTube e aqui que vai para o Instagram. Bom, vamos lá. Lembre-se, eu vou falar esses comportamentos no decorrer da live, claro, sempre no final tem os conteúdos, as perguntas, né, que são interessantes, que são relevantes, perguntas que já me fizeram, ou perguntas que são frequentes, né, que acontecem, dúvidas que acontecem. Então, há comportamentos muito prejudiciais aos professores de yoga. Hoje eu estou com meu chimarrão, porque esquentou aqui, então para hidratar e ao mesmo tempo dar um refresco na garganta, um chimarrãozinho. Os meus pais eram gaúchos e eu herdei esse hábito de tomar chimarrão. Bom, alguns comportamentos que são prejudiciais e que tiram alunos. Às vezes, alguns comportamentos hoje são prejudiciais, não só para o professor de yoga, mas para qualquer profissional, que são aqueles comportamentos que podem gerar processos judiciais. Né? No meio do yoga não é tão frequente processos judiciais, mas perda de alunos por comportamentos inadequados, isso é muito, muito, muito frequente. Só para você ter uma ideia de quanto isso é frequente, um dia eu estava conversando com uma aluna minha e ela era team leader de uma equipe de vendas de uma grande empresa, uma multinacional. E aí, a gente conversando sobre contratação, demissão, ela me falou o seguinte: Beth, eu nunca demiti, ela tinha mais de 20 anos naquela empresa, nunca demiti ninguém da minha empresa por falta de produtividade, por falta de competência profissional. Todas as minhas demissões foram por comportamento. Então, as demissões, no caso, o indivíduo que está, o professor de yoga, ele pode trabalhar em algum espaço, né? Eu tenho pessoas que trabalham para mim aqui no meu espaço, né? E aí ele pode ser demitido por comportamento, ou se ele pode perder alunos por comportamento. Às vezes ele dá aula no espaço dele, ou às vezes dá aula em espaços de outras pessoas, mas ele começa a perder alunos com frequência por comportamento e ele é demitido. Bom, só para você ter uma ideia que a dificuldade de comportamento não é uma característica exclusiva do yoga. Né? Muitos bons profissionais, às vezes, por comportamentos inadequados, têm suas carreiras prejudicadas. Né? Como essa minha a aluna falou, né? Ela não demite, nunca tinha demitido por questão de competência técnica profissional. Benefícios dessa nossa live de hoje, né? Sabendo o que deve ser evitado, você faz de maneira adequada. E eu tenho também um conteúdo, né, isso está no programa no curso de pós-graduação de Yoga, que é a linguagem da conciliação e do conflito. Essa linguagem da conciliação do conflito não é uma questão de comportamento, mas é uma questão de transmitir notícias, às vezes precisamos transmitir notícias ruins, mas interagir com uma linguagem da conciliação. Os professores de yoga que interagem com linguagem de conflito perdem muitos alunos. E uma outra observação que eu queria fazer é que hoje as pessoas têm uma sensibilidade muito, muito grande. Então, qualquer comportamento inadequado, qualquer expressão, linguagem inadequada leva a perder alunos. Você perderá cada vez menos alunos quando desenvolver comunicação eficiente e empática. Então, um aspecto do comportamento é a comunicação. Então, se você faz uma linguagem da conciliação, né, e não do conflito, e se tiver um comportamento de transmissão de informações e coisas, com uma linguagem empática,
ela tem que ser eficiente porque ela precisa transmitir o que você quer transmitir, mas ela tem que ser empática, leve, tranquila, relaxada. Você, ao desenvolver isso, você vai perder cada vez menos alunos. E é engraçado, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de se avaliar, né? Então, às vezes, uma pessoa diz, mas você comunica bem? Nós tínhamos, num grupo que eu participava, não na minha escola, mas numa outra escola, tinha um cara que fazia uma comunicação, mas era dura a comunicação dele, era grosseira, né? E aí a escola começou a perder alunos, evidentemente, tanto é que ele foi dispensado daquela escola que ele trabalhava. Na verdade, ele trabalhava numa escola, foi dispensado, passou para outra, não entendeu, não compreendeu, né? Não aprendeu, continuou com o mesmo jeito, ficou um tempo ali e foi dispensado. Porque ele tinha uma vantagem, esse professor, porque ele era muito competente numa série de coisas. Né? Ele era bom numa série de coisas, aulas maravilhosas, né? Ele tinha uma produtividade muito boa, só que a comunicação dele era grosseira, era rude. E aí, conversando com ele, né? Aí a pessoa falou, mas você não acha que a sua comunicação é muito rude, é muito dura? Ele diz, não, a minha comunicação é direta, eu falo o que precisa ser dito. Então, né, na cabeça dele, e às vezes muitos professores têm essa dificuldade, porque às vezes o professor acha na cabeça dele que ele está fazendo, e ele não está. E aí vem a perda dos alunos, né? Um professor que eu tive, que ele me deu muito trabalho, né? Exemplos, né? De casos, né? Que eu dei esse fora do yoga, dei esse do yoga, e um que aconteceu comigo. O professor, ele fazia comentários irônicos, né? E aquilo era muito dolorido para os alunos. Para alguns alunos não, mas para um grande número sim. Vou dar um exemplo bem bobo, né? Às vezes a pessoa chega e aí você diz, você por aqui? Claro que a pessoa está por ali. A pergunta, quando alguém vê alguém e diz, você por aqui? A pergunta não é que você não está aqui. A pergunta é, eu não esperava você aqui. Né? Eu esperava você em outro lugar. Ou talvez você disse que teria, né? Às vezes a pessoa diz que vai para um lugar e de repente ela aparece no outro. E aí, esse professor que fazia comentários irônicos, não, eu estou na esquina, sabe? Coisas desse tipo, né? E foi uma trabalheira para eu tirar esse comportamento dele. Um professor excelente, aulas extraordinárias, mas ele fazia esse tipo de comentário que era agressivo. A pessoa, né, que vem ali com vem carinhosamente, né? Às vezes deixou de fazer outra coisa para fazer algo, e aí alguém pergunta, mas você por aqui? Né? E aí, quando a pessoa, o professor, dá um retorno rude, agressivo, isso faz perder, é um comportamento que se expressa através de uma linguagem inadequada. Então, como que eu faria nesse caso? Né? Você por aqui? Pois é, eu tinha um compromisso, não deu certo, aí eu vim para cá. Né? Se é o professor, né? Se a pessoa pergunta para o professor, né? Você por aqui? Se vem uma pessoa que você não esperava, não esperava você, o que aconteceu? Você está por aqui agora, né? Você sabe? Ou às vezes o professor entra para ajudar, né? Uma vez, com esse mesmo professor, eu estava assistindo uma cena mais ou menos desse tipo, né? É, e aí a pergunta, né? Você por aqui? E aí eu entrei na conversa. Pois é, ele tinha um compromisso que eu sabia, né? Ele tinha um compromisso, não deu certo estar por aqui, sabe? Então, em vez de você colocar o aluno numa saia justa, você trabalha para tirá-lo de uma saia justa. E eu faço muito isso quando precisa, né? Às vezes, os alunos, entre eles, estão conversando um assunto difícil, por exemplo, política, nós estamos em momento de eleição, uma polarização muito forte, e aí eles começam a conversar, eu vejo que a conversa começa às vezes a ficar num tom mais intenso, eu desvio, entro na conversa, puxo outros assuntos,
Às vezes o clima começa a ficar intenso. Qual que é a função do professor de yoga, né? Qual que é o comportamento do professor de yoga? Tirar essa tensão do ar, reduzir, deixar um ambiente mais leve, mais tranquilo. Então, isso você usa. Claro que tem que ter ferramentas. Uma das ferramentas é a linguagem da conciliação e do conflito, mas existem outras ferramentas que são também produtivas. Objeções, né? Que um professor de yoga pode dizer para não continuar comigo nessa live. Não gosto de ficar me controlando muito, não quero me moldar para agradar os outros. Né? Então, claro que ninguém precisa se moldar aos outros, né? Mas a educação faz bem para todo mundo. Né? Então, quando os professores, um professor de yoga diz, eu não quero perder a minha essência, claro que não deve perder a sua essência. Claro que você deve ser você mesmo, mas deve ser você mesmo com leveza. Né? Em vez de você ser você mesmo irônico, é melhor você ser você mesmo generoso, tirar a ironia, porque a ironia é muito agressiva. Em vez de ser você mesmo fazendo um comentário que joga alguém para baixo, seja você mesmo fazendo um comentário que joga alguém para cima. Né? Ou, se você tem a oportunidade de fazer um comentário que joga alguém para baixo, se você ficar quieto, você teve uma grande oportunidade de ficar quieto. Né? Você gerou ali um bom resultado apenas ficando calado. Então, é interessante você ficar atento e prestar atenção, porque às vezes a gente se engana muito quando a gente avalia a gente mesmo. Portanto, você não vai perder sua essência, né? Mas você vai utilizar ferramentas de comportamento, métodos de comportamento, linguagem que favorece as pessoas, que amenizam. E, claro, tem que dizer o que precisa ser dito. Às vezes, quando você precisa dar uma notícia ruim, você precisa dar, né? E, às vezes, essa notícia ela precisa ser dada com, digamos assim, empatia, com leveza, mas é preciso ser como comunicar. E aí, às vezes, claro, você faz uma comunicação para alguém e a pessoa não entendeu aquilo. Né? Às vezes você faz de uma forma leve, né? O Ale Giovanetti, obrigado, Ale. Beth, qual o maior desafio do professor com os seus alunos? Bom, nesse tema aqui de comportamento, eu não sei se você está pensando de maneira geral, né? Mas de comportamento é a leveza. É a leveza, porque comunicar com leveza é agir com leveza, comportar-se com leveza, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Você precisa ter um conhecimento de ser humano, precisa ter um conhecimento muito grande de empatia. Se alguém não conhece empatia, empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, será que se o outro tivesse esse comportamento que eu tenho, como que eu me sentiria? Né? Se alguém fosse irônico comigo, como que eu me sinto? Né? Essa é uma forma de você trabalhar. E aí, se eu me sinto mal, quando as pessoas são irônicas comigo, eu tenho que não ser irônico com os outros. Claro que a sua medida é apenas a sua. Tem medidas universais, tem gente que não se incomoda quando as pessoas são irônicas com ela, mas tem gente que se incomoda. Então, mesmo que você não se incomode com algumas coisas, mas você tem que pensar no outro. Porque a empatia, na verdade, é você pensar com a cabeça do outro. Então, não é pensar com a minha cabeça estando no lugar do outro, sabe? É pensar com a cabeça do outro. Então, vamos imaginar, se uma pessoa é religiosa, né? Vamos supor que ela seja católica, por hipótese, né? E eu sou ateu. Eu me colocar no lugar do outro não é eu ser ateu, um ateu pensando, querendo pensar como um católico. É você pensar como um católico. E aí, né? Você agir, responder, reagir conforme a cabeça do outro, como que ele se sentiria. E aí, esse é um grande desafio, mas é um grande desafio em todas as profissões, né? Ainda, bom, então vamos lá. Não saber comportar-se de uma maneira
que não perde alunos. Então, explique um jeito errado de executar esse tema. Não saber comportar-se de uma maneira que não perde alunos. Você já teve aí sempre vou buscar o meu mapa mental. Todos os professores de yoga que já têm um certo tempo já tiveram essa cena. Duvido que não tenha tido. Perder um aluno fiel. Aí, de repente, o professor diz, mas o que aconteceu? Né? O aluno estava bem, estava fazendo tudo direitinho, estava feliz e, de repente, parou. E aí você pergunta para o aluno, por que você parou? E ele dá aquela desculpa. Estou sem tempo. Quando uma pessoa não quer dizer o motivo real, por qualquer razão, ela diz, por que você parou de praticar? Estou sem tempo, mudei, agora ficou mais longe, minha rotina do trabalho ficou mais difícil, está muito corrido, vou dar um tempo, daqui um pouco eu volto, daqui 3, 4 meses eu volto. E normalmente demora. E às vezes você se pergunta, mas por que parou? E muitas dessas vezes são comportamentos. Às vezes, comportamentos simples. Um comentário, por exemplo, um comentário, digamos assim, eu tive um aluno aqui que ficou muito pouco tempo e eu tive que interferir. Ele entrou no nosso grupo de alunos e começou a fazer comentários preconceituosos com relação à sexualidade. Então, ele fazia usando o time do São Paulo. Aí o time do São Paulo perdia e aí ele fazia aqueles comentários preconceituosos em relação ao São Paulo. E alguns alunos se incomodaram. E aí o cara fez um comentário, um aluno retrucou, falou, putz, mas isso aqui não é lugar para fazer esse tipo de comentário, já não estamos mais nessa fase. Aí ele fez outro. Aí eu interferi. Disse, não, cada um tem suas opiniões, cada um tem suas características, mas esse grupo, a gente não faz esse tipo de comentário que ofende um posicionamento sexual. A gente não pode ofender as pessoas. Não pode ofender as pessoas porque ela tem um comportamento sexual diferente do meu, ou porque tem uma religião diferente da minha, ou porque tem crenças diferentes da minha. Não pode. E aí, claro, eu tenho a responsabilidade nesse ambiente que é o ambiente da escola ali, nesse grupo que é grupo do WhatsApp. E aí falei com essa tranquilidade, assim, bom, nesse grupo a gente coloca só coisas que não sejam agressivas, que não sejam ofensivas e que não sejam preconceituosas. Então, esse comentário não cabe aqui neste grupo, sabe? Então, assertivo, a gente precisa ser assertivo, a gente precisa transmitir, dizer, esse comentário aqui a gente não aceita, e não é por mim, porque a gente tem, o professor de yoga tem que ter essa responsabilidade no ambiente dele, Aqui na minha escola, a gente não deixa as pessoas fazerem agressões contra outras pessoas inclusive essas discriminações, esses comentários, essas coisas preconceituosas são crimes, O racismo é crime inafiançável. Então, eu brinco com os meus alunos. Então, sabe, eu não vou falar a palavra porque a gente não pode. Então, quando tem alguma coisa assim, quando o aluno está fazendo uma coisa generosa, diz, estou com uma inveja azul. Você sabe qual a cor que a gente dizia antigamente, mas isso não cabe mais. Então você brinca, porque azul é uma cor, Estou com uma inveja azul, uma inveja do bem. Assim, quando a gente está brincando, o cara vai fazer uma viagem maravilhosa, bonita, diz assim, estou com uma inveja azul. O que eu quero que você perceba, que às vezes tem comentários que estão incluídos, embutidos em digamos assim, ditados populares, que vêm lá de trás e que hoje a gente não pode fazer mais. Então, muitos professores aqui que já têm tempos, com certeza perderam alunos, e eu também perdi, porque o aprendizado é assim, a gente às vezes não aprende de uma hora para outra, às vezes a gente precisa um tempo para aprender, mas faz parte da vida, Um pequeno passo que você pode fazer agora. Observe
como você se comunica. Porque eu tenho um comportamento, que são atos, atitudes, posturas e coisa, e muitos desses comportamentos eu expresso através da linguagem. E a linguagem é o que você pode começar a observar. Perguntas. O que é? Ser profissional, né? Quer dizer, o que é ter um comportamento compatível com um professor de yoga? Ser profissional, ser ético. Isso, com o professor de yoga, é qualquer profissão. Se você quer prosperar, se você, no caso do professor de yoga, quer ter muitos alunos, você quer fechar contratos, você quer fazer parceria, tem que ser ético. Hoje, não há mais espaço na sociedade em que vivemos para prosperar sem ética. Claro que, às vezes, um professor que tem alguma falta de ética ali, por exemplo, pedir dinheiro emprestado para alunos, eu acompanhei muitos casos, né? Não na minha escola, mas como eu conheço muita gente do yoga no Brasil inteiro, né? Professores que pediam, por exemplo, pedir dinheiro emprestado para aluno, isso não dá para fazer, sabe? Né? Não é um comportamento adequado a um professor de yoga. Né? E aí, quando o professor ou o profissional ele começa a cometer falhas, que às vezes na cabeça dele é uma falha pequena, ou às vezes nem é falha, né? O professor de yoga diz, tá bom, pedir dinheiro emprestado para um aluno, poderia ter pedido para outra pessoa, o que tem? Não tem nada demais, depois eu pago. E alguns não pagaram, sabe? Acompanhei casos desse tipo. Então, mas não utilize esse caminho. O professor de yoga tem que ser essa postura ética no sentido muito amplo. O que é uma postura ética de qualquer profissional? Não ser preconceituoso. No exercício da profissão, o cara não pode ser preconceituoso. Esses dias eu estava vendo um documentário, né, na televisão, e aí, num país da Europa, né, uma pessoa muçulmana foi numa padaria comprar alguma coisa e o atendente não atendeu. Não atendeu, virou as costas, ela chamou umas 2, 3 vezes, ele não veio atender. Aí, como estava sendo filmado, né, quando a dona da padaria, era uma senhora, viu a cena, daí foi lá, né, e estava sendo filmado, né? Quando está sendo filmado é uma coisa... E aí a dona da padaria diz, ó, pode pedir qualquer coisa que você aqui, que hoje é por conta da casa. E mandou o funcionário ir lá e servir. E o cara foi e serviu, né? Como que você pode ser preconceituoso nos tempos em que vivemos? Isso é falta de ética. A ética, nesse sentido mais amplo, é essa visão de mundo, né, que respeita as condições de cada um, as condições individuais. Quais tipos existem? Né, por que o comportamento é importante? Parte expressiva da perda de alunos tem a ver com o comportamento. Né? E aí eu dou o exemplo da Adriana, da Adriana, bom, o nome eu posso dizer, porque a Adriana tem muitas, né? Que era team leader, só despedia, né? Todas as demissões delas foram por comportamentos. Claro, agora eu queria fazer uma ressalva nesse caso. Por que nenhum foi demitido por falta de competência técnica? Porque uma multinacional seleciona muito bem. Eles têm uma porta de entrada muito bem selecionada. Então, para você trabalhar numa grande empresa dessas, dificilmente um cara vai ser contratado se não for bom tecnicamente. Porque os processos de contratação são muito eficientes. Não é? Eu, por exemplo, nunca contratei, que não sou uma grande empresa, que não sou uma multinacional, né? Eu tenho aqui a minha escola, nunca errei na contratação do ponto de vista técnico. Todos os professores que eu contratei, sem exceção, foram professores bons tecnicamente. De comportamento eu não posso dizer a mesma coisa. E por que já errei, já tive alguns professores, pelo menos 3 professores, né, que tiveram comportamentos que eu demiti. Demiti um professor, teve um comportamento, não vou citar aqui, mas demiti. Professor bom, aulas excelentes,
mas um comportamento ético deplorável. Por quê? Às vezes a gente não sabe. Quando você convive com uma pessoa, né, ali, você convive de maneira social, encontra aqui, encontra ali, é uma coisa. Quando você vive cotidianamente, rotineiramente com uma pessoa, é outra. Quando a pessoa está fora do seu ambiente, né, você só vê algumas coisas. Quando ela está dentro do seu ambiente de trabalho, quando ela trabalha com você, você vê quem é essa pessoa verdadeiramente. Então, eu posso dizer que todas as demissões que eu precisei fazer aqui na escola foi por comportamento, né? E especificamente um erro grave, né? A pessoa é uma ética que não é admissível, ok? Então, parte expressiva da perda de alunos vem de comportamento. E aí, o que você pode perceber, você professor de yoga? Olhar, porque toda a saída de aluno, quando você tem uma saída de aluno, quando você perde um aluno, um comportamento saudável do professor é entender por que aquele aluno saiu. Um comportamento não saudável de um professor de yoga é dar uma desculpa qualquer, não enfrentar os seus erros, porque a gente erra como professor de yoga também. Claro, depois de 41 anos fazendo yoga, 22 anos de escola, a gente vai errando muito menos, né? A gente começa a errar cada vez menos, mas a gente erra muito. E aí, você precisa entender, porque se está acontecendo um equívoco, né, na sua equipe, né, às vezes, ou no seu comportamento, ou nas suas aulas. Eu agora vou dar um exemplo de um professor meu que começou a perder alunos. Eu comecei a notar, putz, esse professor está perdendo alunos, né? Os alunos dele ficavam menos tempo, e eu comecei a investigar o que está acontecendo. Nessa época, foi no início da minha escola, e eu só trabalhava, esse professor e eu. Então, eu não conseguia fazer aula dele, porque toda vez que ele estava dando aula, eu estava de fora, né? Recebendo as pessoas, aquelas coisas todas, né? E aí, eu fui olhar a aula dele. Então, ele cometia por inexperiência, né? Um professor bom, mas mas que cometia esses equívocos, ele deixava os alunos muito tempo sentados. Como ele deixava os alunos muito tempo sentados, alunos que tinham a lombar sensível tinham dores na lombar, e aí ficavam um tempo e iam embora. E aí eu corrigi a aula dele, né? Então, se você começa a perder alunos, ou se você não entende por que você perde um aluno, você perde a oportunidade de melhorar, de se aperfeiçoar, porque às vezes está acontecendo coisas ali que não são adequadas, né? Bom, vamos em frente. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Porque, já expliquei, né? Se você entender, você vai resolver muita coisa, né? Como em todo relacionamento, cabe a parte 50% de responsabilidade, concorda? Né? Ali, o Alê. Né? Portanto, entendo que, por mais adequado que seja o comportamento do professor, é difícil trabalhar os motivos do aluno. Sim, não, concordo plenamente, Alê. Tem comportamentos, tem perdas de alunos que você tem que não depende de você. Por exemplo, agora, esse mês, um aluno meu mudou para Goiânia, né? Não tem o que fazer, né? Ele era de Campinas, ele está em Campinas, eu estou em Campinas, ele mudou para Goiânia, perdeu, né? Não há o que fazer. Às vezes, o cara muda de emprego, entra numa fase nova e está muito corrido. Às vezes, o que ele fala que está muito corrido, às vezes é verdade. Então, existe uma parte da perda, assim como de contrato, às vezes você não fecha uma parceria, por quê? Porque as ideias não batem, né? O que um parceiro quer não complementa o que o outro parceiro quer, né? Então, isso faz parte. E essa parte de perda é uma parte expressiva, que não depende. Então, mesmo o professor bom em todos os sentidos, ele vai perder alunos. Só que ele não vai perder pela parte que cabe a ele.
né? Que é essa parte de você ter um comportamento compatível, coerente, com, né, ética nesse ponto de vista muito amplo e do ponto de vista estrito, que é do yoga, né? E se eu não tiver um comportamento coerente, o que acontece? É essa ideia que a gente falamos. Então, olha aqui, ó. Será que haveria um tipo de promoção que poderia estimular o aluno a não abandonar os treinos, né? Quando o aluno ele está num ritmo bom e que ele está no caminho de solucionar os problemas dele, né? Ele não vai abandonar, tá? Exceto quando tem alguns elementos. Então, vou dar um exemplo. Há tempos atrás, eu matriculei um aluno com depressão. E esse aluno com depressão, ele tinha uma relação muito ruim com a mãe, no sentido de uma codependência, um vício, né? A mãe, teoricamente, queria que ele melhorasse, mas, né, levava, inclusive trouxe para fazer yoga, mas o comportamento dela não era coerente, né? Porque ela tinha um vício. Quando o aluno ali, né, esse aluno depressivo, não trabalhava, ficava o tempo com ela, o tempo inteiro com ela. Ela tinha companhia o tempo inteiro. Então, o que acontece? Esse aluno ficou um pouco tempo, foi embora. Porque ali, se a mãe não venceu o vício, por isso que na obra do Padre Haroldo, que ele trabalha com dependentes químicos, tem um amor exigente. O que é um amor exigente? Se você tem um dependente, tem uma relação de codependência, né? Uma relação doentia de codependência, se você não resolve essa codependência, você não resolve o problema, né? Ou seja, isso está muito além da escola, está muito além do aluno, até do indivíduo, para ele vencer a codependência, sabe? Então, tem muitas coisas que o professor de yoga não vai resolver. E mesmo se ele estiver resolvendo, né, numa relação de codependência, né, a dependência emocional, o vício emocional, ele tem ganhos para os dois lados. Então, por exemplo, esse aluno fica em casa o tempo inteiro, cama arrumada, comida na mesa, roupa lavada, não precisa trabalhar, ganha a mesada da mãe, a mesada que resolve os probleminhas dele, coisa. Uma vida tranquila, sob certos aspectos, né? A mãe tem a companhia do filho, uma pessoa que tem medo de solidão, então não fica só ali. Os ganhos da codependência são mútuos, só que o custo é muito alto, né? Geralmente. Aí, então, se você não atua de maneira integrada, se a pessoa começa a melhorar, olha só, se a pessoa, um delas começa a melhorar, ela desestabiliza o outro. Não é? Porque a relação de dependência, a codependência, o vício, começa a desequilibrar a relação. Daí tem duas alternativas. Ou aquele que está melhorando, puxa, vai, e aí o outro, né, tem que caminhar, ou aquele que não está caminhando é uma âncora que puxa o outro para baixo. E num grande número de vezes, essa âncora segura. E aí o cara para de fazer aquilo que está fazendo bem. E olha só, e ele para de praticar justamente porque ele está evoluindo. Uma vez eu tive um relato de um aluno, né? Que um relato foi muito interessante. Ele parou disse que ia parar. Eu perguntei, mas fulano, você está indo tão bem, por que você vai parar? Ele disse, porque o meu comportamento, eu estou afetando o meu comportamento de uma maneira que não me agrada. Eu digo, assim, como assim não agrada, né? Eu estou com os meus amigos, todos os meus amigos comem carne, eu gosto de comer carne, eu gosto de beber de vinho especificamente, e o yoga está me tirando essa vontade de comer carne, né? E eu não quero. Né? Parou. Você percebe? Então, parou justamente porque ele estava melhorando. E aí, na cabeça dele, né? Então, se eu melhoro,
Eu vou perder os meus amigos? Claro que não vai. Né? Mas ele ficou com receio. Você vai com seus amigos. Em vez de tomar vinho, toma açúcar de uva. Em vez de comer carne, come, sei lá, né, uma salada de brócolis. Não precisaria, mas às vezes o que tira um aluno da escola é justamente porque ele está melhorando se o ambiente que ele está, né, não permite isso na cabeça dele. E aí eu ali falei, gatilhos de auto-boicote. Exatamente. Né? Onde você vê que as pessoas mais erram isso? Não têm conhecimento das motivações humanas, não estudam, não conhecem o Yoga Sutra, Yamas, né? Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, Niyama, Sausha, Santosha, Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. A grande estrutura ética do yoga está no Yoga Sutra de Patanjali, nos yamas e no niyamas. E aí tem que estudar profundamente, né? No curso de pós-graduação em yoga, eu trabalho o Yoga Sutra de Patanjali para você conhecer as motivações humanas. Conhecer as motivações humanas em que sentido? Por exemplo, se há uma relação de codependência, nesse aluno, o que eu fiz? Eu tentei trazer a mãe, não para fazer yoga, mas para ela vencer a codependência, né? Marcar uma reunião, marquei e disse, você precisa de um acompanhamento. Existem os grupos de codependência, né? Você precisa participar de um grupo, porque se você não melhorar, o cara não vai sair da depressão. E aí a mãe não colaborou, tá? Então, mas já tive casos semelhantes que eu consegui melhorar, porque daí a pessoa que era codependente, quando eu conversei, ela entendeu que ela era codependente. E aí eu fiz parte do trabalho e encaminhei para um grupo que trabalha a codependência, aqui em Campinas a gente tem vários, a pessoa foi, melhorou, e os dois melhoraram. Né? Ou seja, então, a motivação, o que motiva o ser humano, inclusive, no caso assim, o que motiva um auto-boicote, você precisa entender, né? Bom, quais são os pequenos... Eu vou citar, porque aí, quais são os comportamentos? Isso é infinito. Então, vou citar alguns deles. Comunicação eficiente e empática. Quer dizer, você tem que ter uma comunicação que seja eficiente, mas que seja leve, empática. Já falamos disso. Você não pode ter comportamento nem comunicação que gere preconceito. Raça, religião, credo, opção sexual, né? Então, aquelas piadinhas, às vezes eu assisto o Cacete Planeta no YouTube, né? Aquelas piadinhas deles hoje são deploráveis, né? São preconceituosas. Qualquer situação que deixe o aluno desconfortável, né? Comentários, correções verbais ou dentro da sala de aula, tocar o aluno. Então, às vezes, quando você vai corrigir, a gente aqui não corrige o aluno tocando o aluno, porque tem aluno que aceita o toque e tem aluno que não se sente confortável. E tocar o aluno, né, você tem que tomar cuidado. Né? Como você toca aqui no ombro, né, onde você coloca a mão? Você tem que tomar cuidado. Tanto homens quanto meninas. Não importa se o professor é homem ou menina, ou se o aluno é homem ou menina, não importa. Né? O toque, ele tem que ser com muito cuidado. Aí eu falei, brincadeiras podem ser perigosas. Ele colocou brincadeira. Então, perfeito, brincadeiras às vezes, né? Toda brincadeira, ela tem que jogar a pessoa para cima. Ela tem que elevar a pessoa. E não brincadeiras que possam reduzir. Né? E, claro, num ambiente ali, você conversa sobre coisas, a gente ri, se diverte, mas tem que tomar muito cuidado. Né? Não pode. Ironia, e aí uma série de outras coisas. Sempre tentar contemporizar para tirar as pessoas de saias justas. Né? Como eu falei lá em cima, você por aqui, né? Então, a pessoa está numa saia justa, você tenta contemporizar, tenta aliviar, deixar as pessoas confortáveis, deixar as pessoas leves, aproveitar-se de aluno que está fragilizado. Um comportamento mais deplorável, é quando o professor se aproveita de um aluno que está fragilizado. Isso, inclusive,
Quando o professor comete um crime, né? Aí você teve professores aí acusados de assédio sexual, né? Eu só vou pegar aqui o meu computador está acabando a energia, eu esqueci de colocar para carregar. Então, quando você tem um crime, né? Nós tivemos aí o João de Deus, que teve todas essas coisas. Bom, João de Deus não é de yoga, mas tivemos lá o Bikram, né? Lá nos Estados Unidos, que é daquilo que chamamos de hot yoga, foi acusado de assédio sexual, né? E aí, quando eu tenho uma acusação, quando o profissional se aproveita de uma fragilidade, o crime é agravado. O que é uma pessoa em estado fragilizado? Por exemplo, luto. Ela está de luto, morreu alguém, né? Então ela está triste porque morreu alguém, e aí essa tristeza, às vezes, pode atrapalhar, sabe? Ela está triste, e aí você oferta ali uma companhia e se aproveita daquilo. Se aproveita de várias maneiras. O assédio sexual é uma maneira, mas você pode se aproveitar para pedir dinheiro emprestado, você pode se aproveitar para pedir coisas emprestadas, você pode pedir para que ela faça favores para você. Já estou precisando disso, você pode me ajudar, né? E às vezes a pessoa fragilizada, ela está ali, ela quer uma companhia, quer um abraço e ela faz. Por isso que o aproveitar-se de pessoa em estado fragilizado é um comportamento deplorável, tanto é que a legislação criminal agrava o crime, se esse comportamento gerar crime. Claro, pedir dinheiro emprestado não gera crime. Bom, vamos em frente. Então, exemplos de situações que a pessoa está fragilizada. Luto, separação. Às vezes a pessoa está passando por um processo de divórcio, né? Ou às vezes separação não do cônjuge, separação do filho. O filho está indo morar no exterior, né? E aí a pessoa está triste ali, né? Só tem um filho, aí vai ficar sozinha. Então ela está fragilizada, né? Perda financeira, a pessoa que teve ali um desastre, né? A firma quebrou, ela está passando por dificuldades, e aí vai uma série de coisas, né? Vender, aí como que você poderia se aproveitar, né? Vender coisas desnecessárias, né? Nós tínhamos uma aluna que comprava por compulsão e nós paramos de vender para ela. Ela queria comprar, não, nós vamos vender para você. Porque não dá para se aproveitar, né? Aumentar o faturamento, vendendo produto. Para uma pessoa que compra por compulsão, né? Vender não tem nada demais, está ali para vender. Se a pessoa quer comprar, ela compra. Né? Há crime nisso? Não há. Mas eu digo, não vamos vender mais para você, exceto se você realmente precisar. Por exemplo, incenso. Incenso ela vai fazer uma prática em casa, incenso sim, a gente vendia, mas roupas paramos de vender. Né? O que acontece? Você ganha um pouco menos, mas você não se aproveita de uma falha de uma pessoa. E isso gera muitos frutos, karma, né? A lei do karma é isso. Bom, pedir coisas emprestadas, aproveitar-se emocionalmente, né? Aí uma série de coisas que são só casos exemplificativos. Né? Relacionamento afetivo com o aluno tem que se tomar muito, muito cuidado, porque eles geralmente são problemas. Aqui a gente não permite, né? Na minha escola, né, a gente não permite esse tipo de relacionamento, porque às vezes o professor ali, qualquer professor, às vezes na cabeça do aluno, ele é uma pessoa, nossa, que legal, né? Às vezes o aluno dá uma conotação maior do que o que realmente a gente é, e isso às vezes o professor se aproveita, né? E faz um relacionamento ali. Às vezes, quando o professor realmente quer entrar num relacionamento sério ali, ainda poderia se considerar, mas geralmente esse tipo de coisa dá problema. Então, são alguns exemplos, né? O resultado profundo, para você ter uma ideia, eu tenho um curso chamado Alta Performance Emocional, que
São 6 meses de curso que a gente trabalha basicamente essas coisas, né? Comportamentos, atitudes, ações que eu faço, né, que às vezes me parecem inócuas, mas não são, e a transformação desses valores. Numa preocupação mais profunda, o Yoga Sutra de Patanjali, lá, os yamas e os niyamas, dão esses ajustes, né, dão essa contemporização do que é razoável e do que não é. Então, para um conhecimento mais profundo, estudar o Yoga Sutra de Patanjali. Ok? O nosso tempo estourou. Muito, muito obrigado. Claro, esse assunto é muito distante da gente esgotar. Falta muita, muita coisa para a gente mostrar, porque é para a gente esgotar isso, mas isso é para você, a live de hoje, para você ter uma ideia geral, mais profunda, de que tipo de comportamento um professor de yoga não pode ter, e citamos alguns exemplos aqui, tá bom? Então, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.